Salut tout le monde! Gente, para quem não assistiu a nossa aula de ontem, eu sou a professora Maria Rita, criadora do blog e do curso online Quero Falar Francês. Essa é a nossa segunda aula da maratona e durante essa semana você vai aprender um método didático e efetivo, com os ingredientes certos para serem usados nos momentos corretos. Para você não só aprender francês do zero de uma maneira didática e efetiva, como dominar o idioma por completo, assim como você domina o português. E eu espero que você goste da nossa aula de hoje, que nós vamos ver o passo a passo para você aprender esse novo método. Você verá porque ele é tão didático e eficiente para o nosso aprendizado do francês. E você saberá o que fazer, quando fazer, como fazer em cada etapa do seu aprendizado de francês. E no final da aula, eu comentarei mais sobre o presente que eu separei para vocês no final dessa maratona. Então fique comigo até o final. Mas se você está chegando aqui na maratona somente hoje, eu recomendo fortemente que você assista a nossa primeira aula dessa semana. Na primeira aula eu expliquei 4 pontos chaves que nós precisamos alinhar antes de nós começarmos a aprender o francês. Sem o alinhamento desses 4 pontos importantes, tudo pode ir por água abaixo. Então, basta você clicar aqui no vídeo 1, no lado direito aqui da tela, ou aqui embaixo, se você estiver no seu celular, que você será redirecionado para a primeira aula dessa semana. E depois você volta aqui e acompanha a gente, ok? Antes de nós começarmos essa aula, eu não poderia deixar de agradecer a mais de umas centenas de comentários que foram feitos depois que eu publiquei a primeira aula. Eu fico muito feliz mesmo de saber que estou ajudando e ensinando mais pessoas, inclusive pessoas fora do Brasil. Então, vamos começar nossa aula? Alors, a primeira coisa que você precisa lembrar, antes de vermos o passo a passo desse método didático e eficiente, é saber por que ele funciona tão bem. Se você foi capaz de falar português, você já sabe que é capaz de falar francês, como nós vimos na aula passada. E mais, falar uma língua é desenvolver uma habilidade. Aí você me pergunta, como assim uma habilidade, professor? Deixa eu te dar um exemplo para ficar bem claro para você. Um atleta que aprende a correr, por exemplo, ele melhora o seu tempo com muito treino, não é mesmo? Todo dia ele vai para a pista e segue uma rotina de treino diário que o técnico passa para ele melhorar a sua performance, melhorar o seu tempo. Então, o resultado positivo só vem por causa de uma coisa, a prática constante e frequente dentro de uma rotina correta e diária. E isso, gente, é um dos segredos para você conquistar a sua habilidade de falar e dominar o francês. Falar e aprender francês, gente, é como andar de bicicleta, como correr. Basta você treinar frequentemente. Então, independente da sua idade, independente da sua origem, o que você precisa fazer a partir de agora é treinar. Mas, claro, treinar de maneira correta e efetiva para você colher os resultados positivos lá na frente. E nós já vimos na aula passada que é justamente isso que atrapalha o nosso avanço. Nós não sabemos como estudar e aprender francês da maneira correta. Assim como um atleta que tem uma rotina de treinos, do que fazer e quando fazer, o que nós precisamos aprender é justamente uma rotina lógica e simples de como devemos estudar. Então vamos ver como fazer isso. Deixa eu te explicar de uma maneira bem simples e didática como funciona o nosso aprendizado para você entender por que esse passo a passo funciona tão bem. Quando nós vamos aprender algo novo, independente do assunto, nós estamos lidando de um modo geral com 3 fases importantes e distintas do aprendizado de acordo com os estudiosos. Primeiro você tem a fase da aquisição, depois a fase da retenção e, para terminar, a fase da aplicação. O aprendizado se inicia na fase de aquisição, quando você terá contato pela primeira vez com um novo idioma. É um momento quando você assiste uma aula de francês ou lê um livro de francês, por exemplo. Aqui você vai tentar compreender, raciocinar e assimilar novo conteúdo, mas ele ficará retido na memória que chamamos de curto prazo, uma memória de curta duração. A próxima fase do seu aprendizado segue com a chamada fase de retenção. Essa fase é extremamente importante, pois é ela que vai fazer com que esse conhecimento que está na memória de curto prazo
vá para a memória de longo prazo. Ou seja, é ela que fará com que você guarde todo esse conhecimento por longo tempo, para que você possa usar quando você precisar. Mas aqui é que está o grande problema. É exatamente essa fase que as pessoas deixam de lado. As pessoas assistem a aula ou leem um livro e só, elas param por aqui. E depois de dias, elas ficam com aquela sensação de não ter aprendido nada. Isso acontece simplesmente porque elas não estão completando o ciclo de aprendizagem corretamente, pois às vezes elas nem sabem como fazer. Então, o que você precisa fazer para aprender o francês e não mais esquecer? Qual que é o mistério por trás disso? Você precisa fazer justamente o que o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, desculpe se eu estou pronunciando errado, porque eu não sei falar alemão, demonstrou com a sua famosa curva do conhecimento, como vemos aqui nesse gráfico. Acompanhe aqui a linha vermelha. Se você aprende algo novo e não mais revê aquele assunto, você chega a esquecer 76% do que aprendeu já no dia seguinte. Você já pensou quanto você estará perdendo, apesar de você ter se esforçado tanto no dia anterior estudando? Agora, segundo ele, se você justamente naquele momento crítico que você estiver começando a esquecer o francês, como mostra essa seta laranja, você rever aquele conhecimento, você será capaz de reter isso na sua memória quase 100%. E fazendo essa ação cada vez de maneira mais espaçada, nesses pontos críticos, depois de dias, de uma semana, de um mês, você não mais esquece aquilo que aprendeu. Simples assim. Agora você entendeu por que quando você só faz 1 ou 2 aulas de francês por semana e não estuda mais nada, você nem se lembra da metade do conteúdo que você viu durante aquela aula? Pois bem, o segredo é muito simples. Basta você ter contato frequente e regular com aquele material que você estudou e rever da maneira certa. E a fase da aplicação? Essa última fase também é muito deixada de lado por parte dos alunos. Essa é a fase que você deve colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então esse é o momento de você começar a falar em francês com outras pessoas, por exemplo. É o momento de você fazer exercício de compreensão da língua. Gente, colocar em prática é tão importante quanto obter um novo conhecimento. É ela que vai ajudar você a falar melhor, ler melhor e escrever melhor em francês. Executando corretamente essas 3 fases, você conseguirá aprender o francês de maneira mais efetiva e didática e de maneira correta, porque é a maneira como o nosso cérebro funciona e assimila uma nova informação. E você não ficará mais com aquele sentimento de estar esquecendo o francês. E agora você já sabe por que o método que eu vou te explicar nos próximos minutos e que é o método que eu uso no meu curso online Quero Falar Francês, ele é tão didático e eficiente para nós. Então, vamos ver o passo a passo, as etapas de como estudar francês e quando realizar cada uma delas de uma maneira bem simples. Para começarmos, você irá precisar dos seguintes materiais: um texto com diálogo em francês com a sua tradução em português. E é importante que o texto seja compatível com o seu nível de francês. E segundo, um áudio desse diálogo falado por um nativo francês, já que precisamos nos acostumar com a maneira e a velocidade que eles falam. E é muito bom que esse diálogo seja sobre coisas do dia a dia, para você se enxergar naquela situação também. E uma gramática para você consultar se necessário. Então vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo no seu estudo será ler somente a tradução em português do texto, porque o objetivo aqui é você compreender o que está acontecendo no diálogo. Quem são os personagens, quantos são, isso é muito importante para você não ficar perdido. Então, basta você ler e entender o diálogo. O passo 2 é estude o texto em francês. Estudar o texto é mais simples do que você imagina. Basta você começar a compreender o significado do francês. Como? De que maneira? Por assimilação, simples assim. Comparando o português com o francês. Pegue frase por frase e faça essa associação. Vamos ver esse exemplo. Salut Jerry, comment vas-tu?
Aí você vai fazendo a associação e vai ver que o salut Jerry significa olá Jerry. Comment, como. Vas-tu, vai você. Depois a resposta do Jerry. Plus ou moins, et toi. Aí você vai ver que o plus é mais, o é ou, moins é menos, e é e toi é você. Fácil, não? Lembre-se, aprender francês, gente, é como exercício físico. Nós precisamos treinar várias vezes, pois com certeza não vai ser na primeira vez que você vai compreender tudo. Então, estude o texto quantas vezes você achar necessário até compreender a grande maioria das palavras. Quando você estiver compreendendo o texto, você pode passar para a próxima etapa, que é o nosso passo 3, que é comece a ler e ouvir o áudio. Aqui começa a sua etapa de compreensão oral do francês. Ou seja, você vai começar a acostumar o seu ouvido a compreender o que os narradores do diálogo estão falando. Na etapa anterior, você já associou o significado de cada palavra. Agora, você vai associar o que você compreendeu com o som. Então, você vai fazer a leitura do texto em francês somente acompanhando o áudio que narra esse texto em francês. Com essa associação, você começará a assimilar, por exemplo, que salut tem o som de salut e você já sabe que significa olá em português. Comment tem o som de comment, o que significa como. Vas tem o som de vá, que significa vai, em português. E tu tem o som de tu, que significa você. Com essa associação lógica, você verá que aprender francês é mais simples do que você imagina. Comece devagar, frase por frase, e aos poucos você vai conseguir superar aquela dificuldade que nós temos de escutar e entender o que os franceses falam. Depois desse primeiro contato, escute apenas o áudio, sem a leitura em francês, pois você já terá assimilado e compreendido o texto. No começo vai ser difícil, pois os nativos falam mais rápido, mas a cada momento que você praticar, você vai compreender melhor e vai começar a se acostumar com o ritmo deles. Quantas vezes você vai escutar o áudio em francês? Várias vezes para você memorizar. Mas daí você vai me falar, professora, eu já não tenho tempo e você quer que eu escute várias vezes? Quer ver como isso é possível? Sabe aquele horário que você fica parado no trânsito por causa do congestionamento para ir no trabalho? Ou quando você está na academia fazendo exercício? Ou até mesmo aquele momento animado da faxina em casa? Então, pois bem, aproveite esses horários e você pode escutar quantas vezes você quiser. Pense aqui comigo. 20 minutos no trânsito de manhã, mais 20 minutos à tarde, na volta para casa, já são 40 minutos praticando o francês por dia. Já pensou quanto tempo você tem para praticar o francês? É assim que você terá o seu contato diário e regular com o francês. O nosso quarto passo é escutar o áudio e repetir em voz alta. Aqui você começa a desenvolver o que mais queremos, que é falar francês. Aqui você já terá assimilado a pronúncia do francês. Então, comece ouvindo cada frase pequena do áudio e repita em voz alta o que o narrador falou. Se você estiver usando fones de ouvido para escutar o áudio, aqui vai uma dica. Coloque o headphone somente em um ouvido e deixe o outro livre para você se escutar, para você escutar a sua pronúncia. Faça e refaça até você acompanhar naturalmente a fala do narrador. Aproveite aquele horário em casa antes de dormir e pratique, e cada vez mais sua pronúncia irá melhorar, falando como um nativo. É melhor que isso, você estará ganhando a confiança de falar em francês e a pronúncia estará na ponta da língua. O quinto passo é colocando em prática. Essa é a etapa que você coloca em prática o que você aprendeu, a fase da aplicação. Pratique sua pronúncia em voz alta, em casa mesmo. Mas agora, formando novas frases com os vocabulários que você aprendeu. Faça sozinho mesmo, se imagine numa situação, fale alto o diálogo daquela situação. Não tenha medo de errar. Ao praticar, você ganha confiança e você vai diminuindo aos poucos aquele medo de falar. Faça também exercícios para praticar o que você aprendeu. Exercícios de raciocínio ou de interpretação relacionados ao diálogo em si.
ou algum assunto similar. Mas daí você pode chegar para mim e falar, mas professor, eu já ouvi dizer que fazer exercício é um método arcaico, não adianta nada. Errado. Exercícios fazem parte da fase da aplicação. E eu não sei se você leu o meu e-book, mas lá eu explico que as pessoas aprendem melhor de diferentes formas também. Umas são mais visuais, outras mais auditivas, outras sinestésicas. E se você for do tipo sinestésico, que é aquele que aprende melhor ao fazer algo prático para assimilar e memorizar o que aprendeu, então exercícios são essenciais. E é nessa fase que você também começa a escrever aquilo que você aprendeu em pequenos textos. Combine as palavras, forme frases. Isso é muito importante para você fechar o seu ciclo de aprendizado e fazer você realmente dominar o francês, assim como você domina o português. E se você tiver alguma dúvida ainda sobre a estrutura da língua, consulte a gramática. Explore um pouco mais aquele ponto em questão. Como você já domina o texto e toda a sua compreensão, sua dúvida será sanada muito mais facilmente agora nesse momento. Passando por esses 5 passos, você fecha um ciclo de estudos de aprendizado de maneira simples, didática e eficiente para você dominar o francês, de uma maneira que o seu cérebro irá assimilar melhor. Após fechar um ciclo com o diálogo, comece a trabalhar outro texto e você verá o seu francês progredir rapidamente. E com o método que lhe dá resultados, toda aquela desmotivação e preguiça, vai embora. Bem, nossa aula de hoje já está finalizando. E se tem um ponto que eu quero que vocês não se esqueçam daqui em diante você precisa rever e praticar o francês várias vezes. Não é uma nem duas, são várias. E isso precisa ser frequente, pois só assim o seu cérebro é capaz de perceber que aquilo que você está estudando é importante e que precisa ser guardado na sua memória, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. O meu objetivo aqui, como eu já falei, é poder te ajudar nessa caminhada gostosa que é aprender francês. Eu espero que eu possa te ajudar a não desistir do seu sonho de falar francês ou ainda facilitar o seu caminho se você já está animado, pois como você viu hoje, isso é muito simples, basta seguir uma metodologia efetiva. Se você aprendeu o português, agora aprender o francês é mais fácil. E eu sei que muitas pessoas, quando estão começando, chegam a achar que isso é impossível, mas você viu que é possível. E o melhor de tudo é que depois do seu esforço, você vai conseguir realizar sonhos maiores, como viajar para Paris, conhecer essa cidade charmosa e se comunicar com os franceses sem receio, com tranquilidade. Ter essa liberdade e a confiança de viajar sem medo, de poder sentar num café na França, pedir o que você quiser comer, pois fazer o pedido ao garçom não é mais um empecilho. Ou ainda conseguir conversar tranquilamente com seu namorado francês, com algum familiar dele, os seus amigos franceses. Essa liberdade, essa conquista é muito boa. Eu espero que você me conte depois como que você fez isso. Isso vai ser muito gratificante para mim. Gente, como eu falei lá no começo da nossa aula, eu tenho uma novidade para vocês. Na nossa última maratona, várias pessoas me escreveram me dando essa ideia. Eu gostei muito dela. Para nossa agora próxima turma do Quero Falar Francês, eu vou dar um presente. Então eu vou sortear uma bolsa de estudos para o meu curso do Quero Falar Francês. Eu vou estar sorteando uma bolsa integral para o meu curso online. Só que eu quero que essa pessoa que ganha a bolsa seja uma pessoa realmente dedicada, que esteja interessada mesmo em aprender francês até o final do curso. Então quem quiser participar, agora eu vou dar as regras aqui. A primeira regra, a pessoa tem que estar inscrita na maratona, é claro, né? A segunda regra, a pessoa tem que assistir a todas as aulas da maratona e diariamente ela tem que deixar aqui um comentário para mim. Por exemplo, o que você aprendeu de novo, o que essa aula te ajudou. E a terceira regra é que na sexta-feira, quando eu estiver dando todos os detalhes sobre o curso, a pessoa tem que deixar um comentário falando por que ela deveria ganhar essa bolsa. Então não deixe de assistir a todas as aulas e participe. Bonne chance! Amanhã nós iremos a nossa aula prática. Ulala! Nós iremos fazer o passo a passo juntos para você realmente aprender esse método e depois poder colocar em prática na sua casa. Eu trarei para vocês um material para vocês fazerem o download e depois vocês continuarem estudando. E amanhã eu te darei uma dica de ouro para você memorizar melhor o francês.
Com essa dica você vai ver como você vai memorizar de vez o francês. Então, gente, não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu comentário, principalmente se você quiser ganhar a bolsa de estudos. E também, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você, ok? Olá, meu nome é Virgínia, eu sou aqui de São Paulo, capital, sou formada em Ciências Contábeis e vim contar para vocês um pouquinho do meu amor pela língua francesa. Estudei francês só na escola, quando eu era criança, porque as escolas municipais aqui de São Paulo, elas tinham francês como uma matéria, né, do currículo escolar. Depois disso, trabalhei sempre na área de contabilidade e não tive mais oportunidade de retomar o estudo da língua. Precisei sim, em uma determinada época, aprender um outro idioma por conta do meu trabalho, mas infelizmente não foi o francês. Há 2 anos atrás eu tive a felicidade de conhecer Paris. Eu tenho tios que moram lá na cidade e fomos à França, né, numa viagem turística, mas também foi uma viagem de família, e eu me encantei com o país, com a cultura, com a comida, com a música, e voltei decidida a conquistar esse sonho de falar o francês. Eu tive muita sorte, porque eu cheguei aqui ao curso da professora Maria Rita de uma trajetória anterior, de um aprendizado que deu muito certo para mim, que me deixou muito feliz, porque me mostrou que realmente eu tinha condições, mesmo depois de tanto tempo, de conquistar, né, de conseguir aprender a língua francesa. Bom, eu conheci a professora Maria Rita através de um vídeo do seu blog, Eu Quero Falar Francês, e sempre disse isso a ela. O que mais me chamou a atenção foi porque ela me pareceu muito com uma professora que eu tive no colégio, então isso, assim, me deixou muito, assim, confortável, né, muito feliz, muito confiante também com a maneira dela explicar a matéria. Aí eu coloquei um comentário no vídeo e ela rapidamente me respondeu. E aí eu percebi que o que eu queria mesmo era dar continuidade àquilo que eu já tinha iniciado com tanto sucesso. E hoje, com muito orgulho, eu sou aluna da primeira turma do curso dela online. Se ela dissesse para mim que esse curso que eu estou fazendo era, sei lá, a 15ª turma, eu acho que eu iria, assim, perfeitamente acreditar, porque o curso, ele é tão bom que é como se ela tivesse feito isso online a vida toda, assim como ela fez dando aula na classe, né, presencial. Então, acho que uma maneira de eu exemplificar isso para vocês é usando até uma analogia com um vídeo que ela colocou semana passada no blog dela, que ela falava dos utensílios de cozinha, da cozinha. Então, para mim, o curso da professora Maria Rita é uma receita de sucesso, porque ela consegue separar o melhor material, ela sabe a quantidade certa do que você precisa aprender, ela sabe a hora que você precisa aprender isso, e ela vai te passar isso com muito conhecimento, com muito carinho e com muita leveza também. Eu tinha medo, porque por ela ter dado aula tanto tempo numa escola assim tão renomada e tão tradicional, eu tinha medo. Poxa, eu vou fazer esse curso, mas eu acho que vai ficar uma coisa muito maçante, eu acho que eu vou ter muito exercício, eu acho que eu vou ter muita gramática, e será que isso vai dar certo? E não é isso, não é um curso que ele flui, é uma coisa que você faz com alegria, que você faz com prazer. E para mim, a cereja do bolo foi quando nós, conversando a semana passada, eu disse: nossa, professora, agora nós chegamos num nível, né, em que eu assisto as suas aulas, alguns dos seus vídeos, você fala tudo em francês, e que maravilha, eu entendo perfeitamente, você fala tão fácil. Nossa, um dia eu vou falar assim. Ela virou para mim e falou: mas você já está falando assim. Então eu acho que essa é a maior recompensa, essa alegria que você sente em ver que você já consegue se expressar, que você consegue entender e que você consegue buscar o seu caminho cada vez mais
sozinha. Então, o que eu posso dizer é que se vocês têm um sonho de aprender o francês, seja para trabalhar fora do país, seja para melhorar no seu emprego, ou seja para uma satisfação pessoal, como para mim, de ter o sonho de voltar à França, falando, entendendo tudo, então acho que o curso da professora é o que de melhor pode existir para você. E eu só tenho a agradecer a professora Maria Rita e dizer que, acima de tudo, falar francês tem feito a minha vida cada dia mais feliz. Tchau, tchau. Olá, eu sou Cristina Santana e moro em Recife, Pernambuco. Eu resolvi aprender o francês porque eu tenho uma filha que mora na França. E como eu já tinha feito um curso intensivo numa escola tradicional, eu resolvi buscar outras formas de aprender o francês. E foi aí que, pesquisando na internet, eu vi um vídeo da professora Maria Rita no YouTube, que chamou a minha atenção pela forma como ela transmitia o seu conhecimento e o domínio da língua francesa, facilitando o meu entendimento. De pronto, eu me inscrevi no seu canal do YouTube e pouco tempo depois surgiu a oportunidade de fazer o curso online. A princípio eu fiquei em dúvida se daria certo, era uma experiência nova, mas realmente eu resolvi fazer o curso, eu me inscrevi e o curso ele atendeu às minhas expectativas. O curso ele é muito bom, o preço foi acessível, nós temos um grupo fechado no Facebook, as aulas eram realizadas uma vez por semana, onde a gente poderia tirar nossas dúvidas e praticar principalmente o francês com a ajuda da professora Maria Rita, e a paciência da professora Maria Rita. Eu super recomendo este curso e quero finalizar parabenizando a professora Maria Rita pelo seu trabalho, que é feito com seriedade e comprometimento.